trazemos para o vosso conhecimento e compreensão um tema que é considerado, por muitos homens comuns e também por alguns discípulos, como uma fantasia das mentalidades mais emotivas e das almas românticas. Falarei sobre as chamas gêmeas ou complementos divinos, sua criação, peregrinação, encontros e desencontros. O que vamos colocar sobre a criação destas chamas, todos vos já lestes ou ouvistes falar. Na sagrada respiração, a centelha divina é criada por Deus Pai Mãe como o ser de fogo branco, contendo os aspectos ou polaridades, positivo e negativo, masculino e feminino, que estão ali encerrados na unidade. Fica ela livre para fazer sua escolha, evoluindo e trabalhando como unidade no serviço cósmico, ou depois de certo tempo, esta chama única decide individualizar-se. No momento da sagrada exalação, o sopro divino bifurca-se ela na presença Eu Sou. Então acontece o que todos vocês sabem. Os raios gêmeos projetam-se em formas físicas individualizadas, começando uma longa peregrinação pela roda das encarnações. Pergunta: sendo estas chamas individualizadas em positivo e negativo, masculino e feminino, na sequência das encarnações elas tomam sempre a sua característica original, ou passam por ambos os sexos para vivenciarem as experiências necessárias à sua caminhada? Resposta: digo-vos, discípulos, depois de individualizadas, estas almas passarão, obrigatoriamente, pelas variações das suas originárias polaridades. Isto decorre da necessidade de acúmulo de experiências e, logicamente, pelos inevitáveis resgates kármicos. Mas, a característica de cada uma é a que terá predominância ao longo das muitas encarnações. No último encontro, porém, estas chamas irão fazer a sua união na polaridade que é sua de origem e que lhes coube como característica individual, no momento da separação. Unidas voltam a atuar alegremente como um só. Cada experiência, vivenciada por estas individualidades, leva-as a um grande afastamento e, consequentemente, muitos sofrimentos são causados pela ânsia que o homem tem em viver e procurar a felicidade de forma errada. Estas chamas, em raras ocasiões, encontram-se em uma ou outra encarnação. Mas, como pessoas comuns, dificilmente se aperceberão da íntima união que existe entre elas, e raramente conseguirão viver uma união perfeita. Nestes raríssimos casos, o grande causador destes encontros frustrados é o desnível de consciências, além do fato dos homens não estarem conscientes da voz interna. Entendemos que, para o entrosamento harmonioso na vida dos casais, haja necessidade que as consciências estejam em estágios semelhantes que são, a nosso ver, os níveis espiritual, educacional e intelectual. É preciso que, em termos de pessoas comuns, pelo menos, duas destas características se façam presentes, para propiciar a essas emanações de vida uma união satisfatória, onde haja diálogo e interesses comuns. Quanto às almas gêmeas, logicamente, deverão possuir as três qualidades para uma harmoniosa vivência. 2. Abrimos aqui um parêntese para chamar a vossa atenção para as uniões entre os casais comuns onde a vida doméstica é um acúmulo de experiências e resgates kármicos, no recesso do lar. A falta de ideais elevados é um dos grandes motivos do tédio e desajustes conflituosos que todos vos sabeis existirem. A necessidade que os indivíduos componham suas vidas a dois em reais valores e respeito mútuo, e assim possam construir uma sólida amizade que irá tomar lugar da paixão dos primeiros tempos. Uma vida alicerçada em valores autênticos, onde a lealdade, o respeito e o esforço de ambos deem, aos filhos, frutos desta união, a segurança e o exemplo para suas vidas futuras. Esta é a meta segura para a solidificação da família, como alicerce de infraestrutura em uma sociedade mais homogênea em suas bases. Frisamos, ainda, a necessidade de uma vida com os incentivadores exemplos das lições espirituais que devem pautar a existência de todo ser humano. Retornando ao assunto encontro das chamas gêmeas, digo-vos, estas como individualidades criadas por Deus Pai Mãe depois de viverem ao longo dos tempos todas as experiências que lhes aprazem e também aquelas que a lei de causa e efeito lhes impõe viver, começam a voltar suas consciências para a vida espiritual que logicamente nada mais é do que a chamada do ser interno para o trabalho de retorno à sua origem.
Começa, então, um trabalho gradativo de purificação, ascensão da consciência, e provavelmente uma aproximação mútua, se ambas estiverem fazendo o mesmo esforço. Digo-vos, discípulos servidores, é muito raro que estas duas chamas se interessem e façam este trabalho simultaneamente. Quase sempre uma está mais adiantada que a outra. Acontece, porém, que esse complemento, que se adiantou em determinado espaço de tempo, sente que não poderá galgar sozinho o restante de sua caminhada evolutiva. E então ele, por vontade própria, impõe a si mesmo uma parada, pondo-se a trabalhar e incentivar o seu complemento, até que esse atinja o nível de consciência necessário para que juntos possam galgar todos os degraus da evolução até atingirem a ascensão. Por amor, e por sentir que não deve continuar sua carreira evolutiva sozinha, esta individualidade faz o supremo sacrifício de esperar por sua contraparte. O mais comum é que uma destas individualidades, tendo alcançado um grau de evolução mais elevado, fique trabalhando no plano espiritual, em serviço agradecido em benefício à vida, até que o seu complemento possa alcançá-la, e juntos continuem a sua evolução e trabalho, até novamente tornarem-se um. Quando estas individualidades complementares têm a rara oportunidade de encontrarem-se no plano físico, com níveis de consciências assemelhados, elas conseguirão realizar a união perfeita. Isto porque seus ideais são semelhantes, e a nota que cada uma emite, forma um acorde perfeito. Vemos então, nestas raríssimas uniões no plano físico, quando existe esta perfeita sintonia, que estes pares irão desincumbir-se de um serviço agradecido que lhes proporcionará uma profunda alegria interior. Isto porque eles estarão colocando em ação o seu plano divino ou razão de ser que é inerente a ambos. Este plano divino está guardado no coração de cada um pelo Mestre interno, e só poderá ser realizado plenamente por ambos. Isto devido ao fato de que cada uma destas chispas sagradas trazem-se uma parte deste plano e, para sua realização perfeita, é imprescindível a participação de ambos. Digo-vos, este plano divino sempre será um serviço agradecido prestado à vida. Quer seja no campo espiritual ou filantrópico, dependendo do que foi deliberado quando ainda estavam no seio do cosmo, antes de começarem a vivenciar as experiências da roda das encarnações. Digo-vos que esta é a união perfeita, que todos os homens almejam, propiciando, aos dois complementos, a oportunidade de autoaperfeiçoamento, integração e a verdadeira simbiose, onde as personalidades se afinam de forma harmoniosa. Discípulos, esta procura e a ânsia de felicidade que leva os homens a sofrimentos atrozes. Não deveis procurar por encontros que vos propiciem uma felicidade fugaz. Procurai antes de tudo a união com o vosso Mestre interno e, através desta união, ele começará a atrair para vos tudo aquilo a que tendes direito como herdeiros divinos. Quando não derdes mais atenção às atrações enganadoras criadas por Maya, quando só tiverdes atenção e amor para ele, e principalmente, quando ele sentir que o quereis mais que os favores que advêm deste encontro sagrado, tudo precipitar-se-á nas suas vidas e quem sabe, este encontro com vossa chama gêmea também. Fazendo-vos viver a plenitude do amor, em uma união perfeita de almas complementares. Aqueles poucos que foram abençoados com este encontro no plano físico puderam, com razão, afirmar que vivenciaram o céu na terra e conseguiram viver o verdadeiro objetivo do casamento espiritual, qual seja o desempenho do seu plano divino ou razão de ser. Atentai ainda para esta verdade. Só tereis a resposta afirmativa do reconhecimento do vosso complemento divino através do Mestre interno. Procurai ouvir o vosso coração, para não cometerdes os mesmos enganos que são os causadores de tantos sofrimentos nas vidas dos homens. No momento em que uma destas chamas gêmeas ascensiona, ela assume o compromisso, diante do seu Cristo e do conselho kármico, de doar energia para que o seu complemento possa continuar seu trabalho no plano físico, com ânimo e forças redobradas, até estar pronto para a união final, quando ambos ascensionados se tornarão um.